Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Que bom ficar mais uma tarde aí neste encontro, né? Mesmo virtualmente. Então, meninas, vocês já fizeram as atividades, né, propostas. Agora, a gente vai assistir os vídeos, né, que vão trazer um pouquinho mais sobre a saúde da mulher, tá bom? Só um minutinho para que eu possa colocar aqui na tela para vocês acompanhar melhor. Só. Opa. Agora vai. Ok. Então, a saúde da mulher, no Brasil, o que a gente precisa entender um pouquinho, né? Que no Brasil, a maior parte da população, ela é composta por mulheres. E elas, a gente já viu na aula anterior, que elas vivem muito mais do que os homens, né? Até por quê? Porque a mulher, ela ela tem um cuidado maior com sua saúde do que os homens. A mulher, ela busca uma prevenção em relação às doenças bem maior do que os homens, né? Então, por isso que as mulheres acabam vivendo mais. E a vulnerabilidade feminina a certas doenças é causada de morte e está mais relacionada com a situação de discriminação na sociedade do que os próprios fatores biológicos, né? Diante de todas as questões que hoje a gente vê que se discute a respeito das mulheres, né? E quanto aos cuidados de enfermagem, a saúde da mulher, ela pode se dividi-los em assistência de enfermagem à mulher gestante, na prevenção do câncer do colo do útero, e de mamas também, na atenção do direito reprodutivo e a mulher no climatério. Então, esses itens são os principais, digamos assim, os principais fatores que levam as políticas nacionais da saúde da mulher ter um olhar diferenciado, certo? A mulher no climatério, que eu trouxe um pouquinho mais a respeito sobre o climatério e a menopausa, existe o que é primeiro o climatério. O climatério, ele é uma transição da mulher do ciclo reprodutivo para a fase da senilidade. Então, é a transição entre a menopausa e a pós-menopausa, né? E, geralmente, ela ocorre por volta dos 40 e 59 anos. Já a menopausa é uma fase da vida da mulher em que ocorre a interrupção natural da menstruação, pois os hormônios femininos, eles já não são mais produzidos pelos ovários, né? Então, é justamente aquela fase em que a mulher começa a sentir aqueles calores excessivos, ela começa a ter um ganho de peso, cansaço extremo, às vezes aparece queda de cabelo, a pele fica muito mais ressecada, começa as insônias, a mulher começa a acordar várias vezes à noite, e uma das coisas principais que a gente deve ter cuidado é com a perda óssea, é onde começa a aparecer a osteoporose, né, que nós vimos na aula anterior, certo? E toda esta questão, todos esses fatores que interferem, esses sintomas que a gente sente, é necessário que a gente tenha, é importante nós sabermos que depende muito do nosso quadro clínico, do quadro clínico de mulher para mulher, porque
quais os fatores que vão interferir nestas questões? A cultura, a população e as variações individuais, porque cada mulher tem um sistema. Nós não somos iguais, nós vivemos em locais diferentes, então isso tudo interfere nos fatores da menopausa, né? Tem mulheres que não sentem os calorões, ou quando sente, sente muito fraco, tem outras que sofrem com os calorões, né? A gente percebe muito isso quando conversa com as pessoas que estão nessa fase, né? Tem mulheres que não precisam fazer uma reposição hormonal, outras já é necessário. Então, difere muito de mulher para mulher, tá? E os cuidados da enfermagem, a mulher no climatério, a gente precisa ter muita consciência do que a coleta de dados e a explicação sobre algumas alterações comuns é muito necessário, né? Por isso que é importante a mulher estar indo em consultas frequentemente para entender um pouco sobre esta fase, sobre estas alterações. E é necessário orientar as mulheres nesta fase sobre o câncer de mama, o colo de útero, realizar exame de citologia oncótica, né, anualmente. É necessário orientar as mulheres sobre a questão do uso de preservativo e o risco de contrair IST, que são as infecções sexualmente transmissíveis. É necessário orientar as mulheres sobre a alimentação adequada nesta fase, sobre a utilização de lubrificantes vaginais, se necessário, porque quando a mulher começa a entrar na menopausa, ela seca um pouquinho, ela não tem uma lubrificação na hora do ato sexual ideal, e isso às vezes pode machucá-la. A necessidade de exposição ao sol nos horários não nocivos, o quanto que é importante a gente pegar um pouquinho de sol, a orientar sobre a vida social, o lazer e a sexualidade também. E também orientar sobre o controle da diabetes, que é possível aparecer a diabetes na terceira idade, as dislipidemias, que é o colesterol e o triglicerídeos, bem como as alterações cardiovasculares, né? E aí, a gente vai ver um pouquinho sobre as principais doenças em mulheres adultas e idosas, e alguns cuidados que nós temos que ter, né? Então, as doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, que são a hipertensão, trombose, o cuidado com as varizes, né, o quanto que é importante o uso da própria meia, né, aquela meia que comprime um pouco, que dá um conforto maior, né, em relação às varizes, a cardiopatia isquêmica, o AVC, né, que é o acidente vascular cerebral, essas 4 doenças cardiovasculares e cerebrovasculares ocorre muito em mulheres, né? E, além disso, a gente vai estar olhando um pouquinho dos sinais e sintomas. Como é que as mulheres conseguem perceber se algo está errado com elas, né? Através da dificuldade em respirar, a angina de peito, alterações no ritmo cardíaco, tonturas, desmaios e cãibras. Nós temos que ter muito cuidado. Se isso começa a acontecer frequentemente, nós temos sim que buscar orientações, né, de algum médico. A perda de força nos membros e em partes do corpo, que a gente chama de sarcopenia, essa perda de força é normal na terceira idade, mas quando digamos, um nível mais elevado, que a gente não tem força nem para levantar algo mais leve, nós temos que buscar uma orientação médica também. As perturbações da fala e dores de cabeça mais frequentes também são sinais e sintomas da hipertensão, da diabetes e também do AVC, tá? E como prevenir estas doenças, né? Uma mudança de hábito, principalmente na nossa alimentação, né?
E nessa questão da prevenção, a importância de controlar os níveis de colesterol, controlar sempre a pressão arterial, evitar o tabagismo e moderar a ingestão de álcool, né, de bebida alcoólica. Lógico, aqui, talvez vocês me perguntem, uma tacinha de vinho ao final da noite é possível? É ideal, né? Uma tacinha de vinho é ideal nós tomarmos à noite, a gente consegue relaxar, descansar um pouco mais, e o vinho, ele é muito bom também para a nossa saúde, né? E não vai te fazer mal, né? Uma tacinha de vinho não vai fazer mal, inclusive tem médicos que indicam, né? Até porque a gente relaxa um pouquinho mais. Além disso, outros cuidados que nós temos que ter é manter o peso ideal, praticar atividade física e manter uma dieta saudável, né? Lógico, aqui no grupo eu já percebi que tem algumas que têm dificuldade, sim, na prática de atividade física, que o médico já vem acompanhando, né? É mais complicado para fazer devido às dores que vocês sentem, né? Mas a gente sempre tem que ter uma na consciência que o mínimo de movimento que eu fizer, ele vai me doer. Então, às vezes, eu não posso fazer uma caminhada, faça sentada, né? Alguns movimentos mais sentados, muito leves, né? O simples fato de abrir e fechar o braço, abrir e fechar o braço umas 5 vezes, depois, beleza, eu consigo ir até umas 10 vezes, é fazer os movimentos leves, nada de fazer coisas muito forçadas, né? Movimentos básicos que vocês fazem no dia a dia. Então, isso já é uma prática de atividade física, né? Até para a gente evitar outras doenças também. Além destas doenças voltadas às cardiovasculares e às questões cerebrais, nós temos a diabetes, né? A diabetes, ela é uma doença metabólica caracterizada por um aumento anormal do açúcar no sangue. E ela pode ser classificada em diabetes mellitus insulino dependente, que é o tipo 1, que resulta da produção de quantidade insuficiente de insulina pelo pâncreas, né, e causas desconhecidas, e a diabetes mellitus não insulino dependente, tipo 2, que a principal causa é o peso excessivo e a falta de exercício físico, né? Então, a gente tem que ter cuidado em relação a isso. E os principais sinais e sintomas da diabetes é o aumento do volume de urina, a sede aumentada, o apetite aumentado, que a gente tem que ter cuidado em relação a isso, né? E como tratar as diabetes? Ela se baseia em 4 aspectos, né? O plano alimentar, que é fundamental, a atividade física, medicamento, tem casos que você tem que tomar a insulina, e o rastreamento de complicações, né? Então, o quanto que quem tem diabetes tem que ter essa diabetes controlada e sempre com um acompanhamento médico, né? Já em relação à prevenção, entra aqui a questão dos pacientes com história familiar, que apresentam a diabetes, né? Deve ser orientados a manter o peso normal, a praticar atividade física, a não fumar, a controlar a pressão arterial e fazer exames de rotina, certo? Então, a prevenção é estar buscando uma alimentação mais adequada, né? E quem tem a diabetes muito alta sempre está controlando, e controlando a pressão arterial também, tá ok? Então, gente, agora eu vou passar para o segundo vídeo, para nós darmos sequência à questão do câncer de mama e o câncer do colo de útero, certo? Então, vamos lá no vídeo 2.